prazeres da tua casa nessa manhã. Muito obrigado por aqueles que puderam vir aqui e por todos que nos acompanham de casa. Que a tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Que o Senhor aceite a nossa adoração nessa manhã. Continuamos sendo a tua família, embora um pouco mais afastados, continuamos sendo o teu povo. Por isso que pedimos que a tua palavra nos unifique mais uma vez nessa manhã e que sintamos a tua presença aqui e em cada lar conectado com esse programa. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Feliz sábado você que está nos assistindo de casa. Agora, mesmo nessa situação que estamos vivendo, estamos retomando os nossos cultos normais e não poderíamos deixar de lado a adoração infantil. Então, queremos convidar todas as crianças agora que estão junto com seus pais, que junte perto do celular, onde quer que eles estejam em casa, que todos possam participar desse momento então. É um momento de vocês, crianças, da adoração infantil. Caim e Abel. Maninho, estou te escrevendo porque sinto muito a sua falta. Lembro de quantas vezes a gente brincou junto. Muitas vezes caímos na gargalhada. Sei que como irmão mais velho, devo ter mandado muitas vezes em você, mas foi você que me ensinou muito como ser na vida. Lembra daquela vez que nós brigamos feio e fomos obrigados a ir para casa da tia Cecil fazer aquela viagem pela Bíblia? Hoje posso dizer, foi hilário. Vamos logo, já temos o dia todo. Já estou indo. E fica quieto se não fala pro pai que além de tudo, você não quer ir fazer o que ele mandou. Ah, que cara chato. A gente foi pelo caminho todo, cada um de um lado da calçada. E quando chegamos na casa da tia Cecil... Oi, meninos, entrem. Oi, tia. Oi, tia. Olha, eu que pedi para vocês virem aqui. Os pais de vocês são muito amigos da minha família e quis que vocês viessem para fazerem uma viagem pela Bíblia. Que tal? Ah, tudo bem, tia. Vou ler um texto da Bíblia. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, versículo 1. Nossa, tia, onde estamos, hein? Quantos gigantes! Estamos na época logo após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. Como as pessoas eram maiores. É verdade! Olha, pastor de ovelhas. Aquele Abel. Aqui, Abel era pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Deus havia determinado um tipo específico de oferta que eles deveriam trazer. Abel seguiu o que ele havia ordenado. Caim, não seguiu o que Deus havia ordenado. ah, me lembro. Aí Caim ficou irado, né? Olha só, os dois conversando. Abel, vamos ao campo? Tudo bem. Meninos, venham cá. Olhem aquele animal. Nossa, que lindo. Verdade. Tia, onde está Abel, hein? Por que Caim está sujo? Ai, parece sangue. Meninos, Caim levou seu irmão ao campo e o matou. Mas como? Que coisa horrível. Olha, é claro que essa história não fala de dois irmãos que brigaram e precisavam se reconciliar, mas mostra como é triste uma casa manchada de ira e ódio. A casa de vocês é uma bênção. Vocês são uma bênção. Não percam tempo sem estarem juntos. Sejam os melhores amigos um do outro. Puxa, maninho, desculpa, cara. Eu fui muito... Me desculpe, maninho. Eu também errei. Ah, cara, eu te amo, viu? Eu também. Cara, essa história foi muito forte mesmo. Agora, morando longe, não se esqueça de que eu sempre vou estar aqui pronto para o que precisar. Sempre.
Sempre, viu? Você mora no meu coração. Você é uma bênção na minha vida. No seu maninho, Aristarco. Provai e vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você disse que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que, não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping, mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço, tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou o seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que
Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e veja. Bom dia, igreja, mais uma vez, feliz sábado a você que está aqui, a você que está em casa. Chegou o momento de adorar a Deus através de nossos cantos, através de nossas vozes. Eu convido você que está aqui, você que está em casa, nós cantarmos junto. Nós vamos cantar o hino número 1 do Inário Adventista. Coincidentemente, o número 1 foi inspirado também no livro de Gênesis, lá. O autor inspirou no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Ó Deus de amor. Formas de adorar a Deus, eu particularmente gosto muito, é cantar. Cantar a Deus. Mostrar que você tem um Deus que cuida de você, cuida da sua família, cuida do seu trabalho, cuida do seu lar, cuida de tudo, das suas criaturas, dos seus filhos. Nós podemos declarar isso no hino que estamos cantar, que é do Inário, também o hino 18, se dizer a Deus, Santo, 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 é o nosso Deus. Vamos cantar o hino 18, Santo, Santo, Santo.
convidar você a se colocar de pé, você que está em casa, você que está aqui. Nós vamos declarar a Deus agora, nosso Espírito, nós vamos cantar o hino mais perto eu quero estar. Então nós vamos cantar em cima de todo o nosso coração e dizer assim: Senhor, mais perto de Ti eu quero estar, todos os dias, até o fim dos tempos, quando você voltar para buscar os seus filhos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, assim como nós cantamos ao Senhor, mais perto que Ele está, que seja a nossa vontade, Senhor, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Vivemos momentos que não estão fáceis, nós temos a certeza quando estamos perto de Ti, Senhor, nada nos assusta. Seja conosco, Senhor, nesse santo sábado. O Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de estar em seu santo templo. Fica com aqueles também que não puderam estar, aqueles que estão em casa, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente de um alimento sólido, Pai. Que o seu Santo Espírito possa alcançar o coração de cada pessoa e alimentar eles também espiritualmente, Pai. Fica com o culto de hoje, Pai. Abençoe o pastor Jairo. Que cada essa pessoa Jairo que fale o seu Santo Espírito através de sua boca, Senhor. E que suas palavras venham do seu santo trono, Pai, e alcance o coração, não só daqueles que estão aqui, mas daqueles também que estão em casa, Pai. Pois nós estamos aqui para honrar e glorificar
o seu santo nome, Pai. Só Tu é digno de louvor e de honra. Por isso que nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Família do Jardim das Américas, bom dia. Bom dia. Bom ver vocês aqui na igreja. Um abraço para todos que estão em casa. Bom dia para o pessoal de casa. Isso, responda aí de onde você estiver. É muito bom saber que você está aí de alguma maneira. Eu não sei quantos conseguem ter noção da visão aqui da igreja, vocês que estão em casa, mas nós temos aqui em cada banco marcações, ok? Marcações em verde. Alguns bancos têm 2 marcações nas extremidades e de forma intercalada entre esses bancos existem outros com uma única marcação no centro, onde se indica ali o local onde as pessoas podem sentar. E nós estamos aqui com lotação pela metade, dentro dessas condições. Se pegarmos todos que estão aqui do meu lado direito e colocássemos aqui do lado esquerdo, eu acho que sobraria uma ala completa aqui. Ou seja, tem espaço para você, tá bom? Você que está em casa, lógico, se você não faz parte do grupo de risco, se você não tem nenhum sintoma, dentro ali das possibilidades, se você desejar, você pode vir aqui, porque tudo está sendo feito com muita organização, com muita responsabilidade, para que nós possamos congregar na medida do possível nesse momento difícil, né? Então diferente, tá bom? Então, de qualquer modo, que você se sinta muito abraçado onde você estiver, que todos recebamos a bênção de Deus nesse dia tão abençoado, tá bom? Eu queria também dizer para você que a Igreja de Deus, embora ela esteja numa situação diferente, continua sendo o corpo de Cristo. Nós continuamos sendo a família de Deus na terra. Eu gostaria que você de alguma maneira percebesse qual é a condição das pessoas que você conhece, as pessoas que estão na sua escola sabatina, os seus amigos, familiares, se existe alguém que tem participado dos cultos de forma virtual ou não. De alguma maneira nós temos que nos cuidar mutuamente nesse momento, para que a chama continue acesa e para que o corpo de Cristo não sofra a despeito da situação que estamos vivendo aqui. Nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E como eu ouvi dizer essa semana, corpo que não se mexe atrofia. Você concorda comigo? Corpo que não se mexe atrofia. Por isso a igreja ela tem avançado em várias ações, em vários projetos e programas que podem sim manter a igreja em movimento. E eu queria apenas destacar um deles, existem vários outros. Mas agora no mês de julho nós estamos criando uma edição extraordinária da Missão Caleb, chamada Caleb Extremo, que vai desenvolver várias ações, lógico, na medida das possibilidades e necessidades da comunidade, da igreja e do seu entorno, mas atividades para abençoar outras pessoas e também atividades missionárias, sim, porque através da tecnologia, através das redes sociais, através do WhatsApp e de outras ferramentas nós podemos espalhar a mensagem do Evangelho e, à medida do possível, até de forma presencial, levando em conta o distanciamento necessário e grupos pequenos. À medida do possível a gente pode ir retomando de alguma maneira esse contato mais pessoal a despeito da distância também. Então nós queremos colocar no seu coração, gostaria que você colocasse na sua agenda, tendo em mente que no mês de julho nós teremos a Missão Caleb, você pode participar, tá bom? Converse com o pastor David, que aliás está aqui conosco. Pastor David, bom sábado para ti. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na sua igreja nessa manhã, tá bom? Então vai ser muito bacana se você puder participar. E é isso, a gente precisa se movimentar nesse momento para que a gente não atrofie, né? Espiritualmente inclusive. Muito bem, eu gostaria de cantar uma canção antes de abrir a palavra nessa manhã. E essa música, ela cita um texto muito bonito da Bíblia, né? Que está lá em Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, né? Você lembra? Você consegue completar a ideia do texto? Esse texto é mencionado nessa canção. E essa música diz que há um Deus que está presente mesmo quando a gente não percebe.
Porque a presença de Deus não se dá mediante as minhas percepções da presença dele. Tem gente que fala assim, eu não estou sentindo Deus. Não estou sentindo Deus nesses últimos dias. E muitas vezes a gente pensa que porque a gente não sente Deus, Deus não está. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Deus está porque Ele prometeu que estaria conosco. Os olhos dele estão sobre nós e Ele se importa, não é? Conosco, com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar. E é na certeza dessa promessa que a gente precisa descansar. E essa música nos chama a atenção para isso. Espero que ela seja uma bênção para você e para todos nós que estamos aqui na casa do Senhor nessa manhã. Se a lágrima cair, se a dor parece não querer sair, quando tudo escurecer, quando a fé e me fizer descrer de tudo, mas eu sei há um Deus que vai além do que eu posso ver. Vai mais além. Quando a música cessar, quando a amargura silenciar, a paz, se o medo me encontrar, se a noite então chegar e parecer não ter mais fim, ainda eu sei há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai muito além, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei, ainda que não veja, eu confiarei. Eu sei há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai muito além, eu sei que esse Deus vê meu coração e vai muito além, vai mais além, eu sei há um Deus que vai além do que eu posso ver, vai
me ama. Amém? Para tudo na vida tem uma primeira vez, né? E eu confesso a vocês, eu acho que foi a primeira vez que eu cantei com a máscara no rosto, viu? É diferente. Mas essas circunstâncias não devem calar a nossa voz, não é verdade? A gente tem que declarar o nosso amor, a nossa adoração a Deus. E com certeza Ele vai ouvir, vai receber com muito carinho. Ele valoriza isso, né? E apesar da sua grandeza, da sua onipotência e da nossa pequenez, Deus Ele se importa e Ele valoriza quando nós, seus filhos, reconhecemos que Ele é soberano em nossa vida. Eu peço que você pegue a sua Bíblia onde estiver, você de casa também, e abra, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O tema dessa manhã é um tema que eu tenho pregado nos últimos dias, dentro desse contexto de pandemia, e pelo menos em 3 situações recentes, essa mensagem ela teve uma repercussão. Pessoas me procuraram depois para falar a respeito, ou pelas redes sociais, ou de forma até presencial. Eu percebi que talvez seria uma mensagem oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você estivesse com o coração aberto para aquilo que será dito. E o texto que nós iremos ler, ele é tão conhecido que muitos de vocês não precisam de Bíblias abertas para recitá-lo comigo. Começa aqui a partir do verso 9, ok? Mateus capítulo 6, verso 9. Você que está em casa, acompanhe, nós iremos ler. Quem quiser recitar, fique à vontade, tá bom? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se eu perguntasse para você, qual é a parte mais difícil de ser colocada em prática nesses versos que nós lemos, que compõem a oração do Pai Nosso, o que você me diria? Eu saí de casa com 14 anos de idade. Meus pais, eles tinham como plano para a minha vida, né, a experiência do internato. Isso porque os dois haviam estudado lá no interior de Pernambuco, onde havia, na época, um internato chamado ENA, Educandário Nordestino Adventista, onde, tempos atrás, o curso de teologia existia, inclusive. Meu pai formou em teologia naquele colégio. Conheceu minha mãe, namoraram, casaram, né? E entendendo as coisas boas, né, que eles viveram no internato, colocaram no roteiro da minha vida, né? Tem coisa que a gente não escolhe, a gente só obedece. E dentre essas coisas estava: olha, você vai estudar no internato, porque é legal, porque você vai praticar esporte, você vai conhecer pessoas, e por aí vai. E com 14 anos de idade, eu, filho único, não sei se eu como pai teria coragem de fazer isso, mas eles tiveram. Eles me colocaram dentro de um carro em Recife e me levaram até a Bahia, onde existe até hoje a FADBA, né? Ou IAN. E ali eu comecei a minha jornada no internato, que durou mais de 9 anos, né? E quando eles me deixaram naquele colégio, eu nunca mais voltei para o convívio assim, deles, né? De morar em casa com meus pais, porque dali eu fiz ensino médio, depois fiz faculdade em São Paulo, conheci a Sabrina, nos casamos e a vida seguiu. Mas eu lembro muito bem do primeiro dia que eu entrei naquele quarto com mais outros 5 rapazes da minha idade. E aquilo foi um choque para mim, porque até então, lógico, eu tinha amigos da minha idade, vizinhos, do Clube dos Bravadores, da escola onde eu estudava, mas morar com outros 5 da minha idade, aquilo era uma coisa totalmente nova. E eu percebi que não ia ser fácil, principalmente por conta de um camarada que estava comigo naquele quarto, cujo nome não vou mencionar aqui, mas que por alguma razão se tornou o meu inimigo no colégio. Ele falava para as pessoas de forma muito sarcástica a meu respeito. Ele colocou diversos apelidos em mim que não eram nada agradáveis. Começou a fazer bullying, né? Essa palavra na época ninguém usava. Mas era um bullying assim, quase que contagioso,
porque ele era muito engraçado e tudo que ele fazia pegava, e a galera começava a replicar. E chegou um momento que eu não aguentava mais aquela situação e eu fui reclamar para o preceptor. O preceptor é a pessoa, né, responsável pelo residencial dos rapazes. Então tem a pessoa responsável pelo residencial feminino e pelo masculino. Eu fui lá no preceptor. Eu fui com a minha queixa e com uma lista de coisas que estavam acontecendo que tornava para mim impossível minha convivência com ele. E eu disse para o preceptor no final, sabe, daquela conversa muito emotiva, que eu acho que eu chorei um bocado e desabafei para ele. Eu falei assim, olha, ou você tira ele do quarto, ou me tira e me coloca em outro lugar. Eu gosto dos caras, sou amigo deles, mas não está dando para conviver. Não dá. E eu cheguei assim num ultimato, foi o último recurso. Eu falei assim, olha, eu não saio daqui sem uma solução da sua parte. E ele pacientemente, de forma muito sábia, né, e ponderada, colocou outras questões diante de mim e fez uma oração. Com um pedido no final, falou assim, Jair, tenta fazer algo diferente e suporte um pouco mais a situação, porque nesse momento eu não tenho lugar para te colocar. Eu vou começar a orar e pensar a respeito, mas eu não consigo resolver esse problema agora. Enquanto isso, ore também e procure tomar alguma medida para diminuir essa situação complicada. Aí eu falei assim, agora eu que tenho que resolver o problema? Saí da sala dele. Mas não saí de mãos vazias, eu saí com um bombom nas mãos, um sonho de valsa. Não sei porquê, né? As pessoas acham que o chocolate resolve tudo, né? Talvez porque é difícil você encontrar uma pessoa triste comendo chocolate. Pelo menos naquele momento que a pessoa está comendo chocolate, ela dá uma alegrada, né? Acho que o preceptor entendeu, eu vou dar um chocolate para ele como consolação. Eu saí com aquele chocolate na mão. E aí eu olhei para o quarto, né? A porta do quarto estava lá, eu sabia que aquele rapaz estava lá dentro. E eu pensei, eu não consigo falar com ele. Eu não consigo tentar um diálogo com ele agora, porque eu estava muito magoado. Mas eu pensei, eu acho que eu consigo fazer uma outra coisa. Aí eu fui, abri a porta, com um bombom, né, na mão. Ele dormia meio que na cama de baixo, do lado esquerdo, lá no fundo, perto da janela. Quando eu abri a porta, ele levantou a cabeça, ele estava deitado, levantou a cabeça assim, e aí eu joguei o bombom para ele. Ele pegou o bombom. E antes que eu fechasse a porta, de forma sarcástica, ele falou, está envenenado? Aquele bombom mudou a nossa história. Mudou a nossa história. Naquele dia eu entendi o que significa amontoar brasa viva na cabeça do outro. Você já ouviu essa expressão? Que o perdão ele é como amontoar brasa na cabeça do outro. Eu nunca entendi isso. Sim, gente, é pior. Amontoar brasa queima, né? Brasa gera desconforto, gera dor de alguma maneira. Mas conversando com aquele meu amigo agora, depois nós nos tornamos amigos, ele falou assim, cara, eu nunca entendi o que você fez. Aquilo deu um nó na minha cabeça, entendeu? Deu um nó, porque eu esperava qualquer coisa de você, menos que você me desse um chocolate. Porque cá para nós eu não estava merecendo nada de você não. Só um soco, um empurrão, alguma coisa do tipo. Isso eu esperaria. Agora, chocolate. Eu estou falando do perdão, certo? O assunto é perdão. E na minha opinião, do texto que nós lemos, essa é a parte mais complicada. Porque diz assim, no verso 12. E perdoa-nos as dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Olha só a relação de condicionalidade que Jesus estabelece aqui na oração, que muitas vezes a gente não para refletir e aprofundar. Jesus está dizendo assim, olha, Pai, perdoa o meu pecado, perdoa a minha ofensa, na mesma medida ou na mesma proporção em que eu tenho perdoado os meus devedores, as pessoas que têm me magoado. Então ele está fazendo uma relação de conexão entre uma coisa e outra, uma relação de condicionalidade. Aí alguém pergunta assim, pastor, então quer dizer que se eu não perdoar a pessoa que me ofendeu, Deus não vai perdoar o meu pecado quando eu confessar? Aí eu digo para você, volte para o texto e veja se existe margem para a gente entender de forma diferente. Por que eu digo isso? Existem dois versos na sequência que poucas vezes a gente presta atenção, verso 14 e verso 15, onde Jesus retoma
o assunto do perdão para explicar melhor. É como se Jesus, de toda a oração, ele percebeu que precisava dar uma ênfase maior nessa questão do perdão. Aí ele volta para o verso 14 e diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus ele volta no assunto do perdão para deixar muito claro aquilo que ele tinha citado no meio da oração. Aí você me pergunta, como isso pode funcionar, pastor? Eu queria te adiantar algumas coisas. A ideia que eu tenho a respeito disso é a seguinte: existe o perdão divino e existe o perdão humano. Existem distinções entre o perdão divino e o perdão humano, porque nós não somos como Deus é, certo? Embora sido criados à imagem e semelhança dele, todos nós concordamos que existe muita diferença entre quem Deus é e o que nós somos, ainda mais no contexto de pecado. Então existe aquilo que ele faz, aquilo que ele oferece, aquilo que ele nos convida a fazer. O assunto do perdão envolve um processo. Mas todo esse processo começa com o primeiro passo. A pessoa que se nega a dar esse primeiro passo, no sentido de espalhar essa graça, esse perdão para as pessoas à sua volta, a pessoa que se nega a esse processo, de alguma maneira, perdeu de vista a dimensão e a importância do perdão divino na sua própria vida, de forma consciente ou não. E aí a salvação dessa pessoa começa a correr perigo. Quando nós perdemos de vista o efeito da graça sobre nós. Quando nós começamos a entender que somos superiores ao outro, porque a negativa do perdão muitas vezes brota da percepção de que eu sou melhor, que eu estou num estágio superior ao outro, e por isso ele não merece o meu perdão. Por isso ele precisa tomar iniciativa e eu não. Então, esse comportamento por detrás da negativa, que é o grande risco, por isso que de alguma maneira Jesus ele relaciona as duas coisas. Eu queria, nessa mensagem, falar um pouco a respeito disso com vocês, trazendo duas ideias práticas daquilo que nós precisamos entender a respeito do perdão e de como funciona o perdão divino. Bom, o perdão divino, ele é absoluto, ele é completo e ele se estende a todas as pessoas de forma indistinta. O perdão de Deus está conectado com a graça de Deus. E uma vez que a Bíblia diz que todos pecaram, debaixo do sol não existe ninguém perfeito, todos são carentes da graça de Deus. A graça de Deus e o perdão de Deus também precisava se manifestar dessa maneira universal. Se o pecado é universal, é um problema comum a todos, a graça e o perdão de Deus também precisa ser essa resposta, esse remédio que atende a todos de forma indistinta. E a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, não existe algum tipo de pecado que Deus não possa perdoar. Não existe situação que levou alguém tão longe para além do alcance da graça de Deus, né? E se essa pessoa, em algum momento, ela reconhecer a sua condição e confessar, Deus está ali para perdoar. A Bíblia também diz que onde abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? Superabundou. Ou seja, a graça sempre será suficiente. Ela é abarcante, ela alcança todos e ela é suficiente, sempre suficiente. É como se eu tivesse um débito no banco de R$1 milhão e descobrisse isso ao passar o cartão no caixa eletrônico. Imagina você, né? Não sei se eu já falei isso aqui na igreja, mas eu gosto muito dessa ilustração, porque imagina, você passa ali e descobre que está com saldo devedor. R$1 milhão eu não consigo pagar. Talvez alguns de vocês, quem está assistindo aqui na internet, talvez seja fácil para você pagar uma dívida de R$1 milhão. Para mim, gente, eu ia trabalhar o resto da vida. E eu acho que eu não iria conseguir pagar essa dívida. É um problemaço. Agora imagina o homem mais rico do Brasil, que a essa altura eu não sei quem é, né? Mas imagina o homem mais rico do Brasil liga para o meu gerente e fala assim: eu quero abrir uma conta conjunta com o Jairo. Naquela hora que eu estou conversando com ele lá sobre a questão da dívida. Isso quer dizer o quê? Que a fortuna desse indivíduo, que é de milhões e milhões e milhões, a partir do momento que ele abre uma conta conjunta comigo, essa grana entra na minha conta e meu débito vai para ele. Então uma coisa se junta com a outra. Eu te pergunto, o que aconteceu com o meu débito de R$1 milhão
quando essa conta se unificou, o crédito dele foi atribuído a mim. O que aconteceu com a minha dívida? Evapora, acabou. Não tem nem sinal dela, acabou. Então, a graça de Deus, quando eu falo assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é por aí. Então, o perdão de Deus, ele é absoluto, ele é completo e ele é suficiente. E uma outra coisa, você não precisa abrir a Bíblia ali agora, se quiser, fique à vontade. Mas se você quiser observar, por exemplo, o que está escrito em Isaías 43, verso 25, diz assim: eu mesmo, diz o Senhor, sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, o perdão que Deus oferece a você tem mais a ver com quem Ele é do que com quem nós somos. Porque Deus fala ali, olha, por amor de mim, eu que perdoo, por amor de mim, por quem eu sou. Deus é amor. E não há nada que a gente faça para fazer Deus amar a gente um pouco mais, nem nada que a gente faça para que Deus ame a gente menos. Ele nos ama não por quem nós somos, Ele nos ama por quem Ele é. Isso é maravilhoso, na verdade. Isso é confortador. E diz ali no final do verso, e dos teus pecados não me lembro. Será que Deus ele sofre de amnésia? O que você acha? Não. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Mas, de alguma maneira, ele quer dizer para mim e para você que quando ele perdoa o pecado e ele escolhe não se lembrar, ele está dizendo que ele não trará para a relação nossa com ele de novo aquela situação que foi resolvida no passado. Entendeu? Não volta. É como se, uma vez confessado o pecado e perdoado, a gente nunca tivesse cometido aquela falha dentro da relação nossa com Deus. É uma página em branco, completamente limpa, lavada pelo sangue de Jesus. Então, é maravilhoso pensar que o perdão de Deus ele está disponível para nós hoje, ele é completo e ele nos oferece a chance de recomeçar. Sempre, sempre. Se eu estou falando para alguém aqui na igreja, ou acompanhando a gente pelas redes sociais aqui, que se enxerga aquém da expectativa de Deus e acha que já foi longe demais, a mensagem, o primeiro recado da mensagem dessa manhã é: se você tem essa percepção, se isso te incomoda de uma maneira, é porque o Espírito atua na tua mente e existe chance de recomeçar. Aceite a palavra de Deus, aceite a graça de Deus, aceite o perdão de Deus. Confesse, decida mudar de vida e Deus te dará o poder para isso. Eu acredito nisso, eu tenho visto isso. Eu espero que isso de alguma maneira faça sentido para você, tá bom? Agora, por outro lado, como funciona o perdão humano? A gente consegue esquecer? A Bíblia diz, né, que Deus esquece. E a gente? Difícil esquecer. E isso se a gente levar em conta que existem ofensas, vários tipos de ofensa, né? Existem graus de ofensa. Existem aquelas ofensas mais cotidianas, onde a pessoa agiu errado com a gente e aquilo magoa, mas dói durante 1, 2, 3 dias. Mas existe outro tipo de ofensa, ou de traição, ou de mágoa, que se arrasta ao longo dos anos e deixam marcas na história das pessoas. Então eu reconheço que esse assunto é muito delicado, mas a gente tem que pensar a respeito. Eu lembro que um dia saiu de uma igreja, uma mãe apertando a minha mão, tinham os irmãos, né? Eu estou com saudade, gente, desse momento. Hoje a gente não vai ter isso aqui, né? Esse negócio de estar lá na porta, né? Apertando a mão das pessoas. Eu acho que quando acabar essa pandemia, eu não vou querer só dar aperto de mão na saída da igreja, não. Eu acho que eu vou abraçar todo mundo, tá? Se preparem vocês quando acabar a pandemia. Quando eu vier aqui, a gente vai sair, né? Tanta saudade de ter esse contato, de sentir o outro perto, né? Eu estava lá apertando a mão dos irmãos, e aí essa mãe chegou: pastor, ora para minha filha, nós não nos falamos há 10 anos. Gente, 10 anos? Sem se falarem, mãe e filha. Entendeu? Foram 10 natais, 20 aniversários, 10 de cada uma, 10 dias das mães, só aí o quê? 40 datas, onde é praticamente impossível uma mãe e uma filha deixarem de se falar. E elas não conversavam. Lógico, eu não tive a oportunidade de entender os detalhes daquela situação, mas voltei para casa dirigindo e pensando: o que pode ter acontecido de tão grave entre essas duas?
para criar um espaço de silêncio tão duradouro. O que estava acontecendo ali? O tal do ressentimento. Com certeza. Porque o que é o ressentimento? Você está aqui em 2020 e essa pessoa te machucou aqui. Ano que vem, na mesma data, um ano depois, você lembra daquilo e aquilo ainda dói. 3 anos depois, você olha para aquilo e ainda dói. 10 anos depois, você olha para aquilo e ainda dói. Você sente de novo o que estava acontecendo, o que aconteceu. Isso é o que? Ressentimento. É ressentimento. Entendeu? É ressentir. E eu acredito que o Espírito Santo pode atuar na nossa vida como um remédio, como um anestésico, para que a gente comece a parar de sentir essa dor, né? E como você já ouviu essa ilustração outras vezes, né? As cicatrizes nos lembram daquilo que nos machucou no passado. A gente não esquece, só que elas não doem mais, né? Eu tenho aqui na minha mão direita uma série de cicatrizes do dia que eu, desobedecendo a minha mãe, peguei a bicicleta e levei um tombo no asfalto. E eu lembro muito bem como foi o banho depois daquele tombo, porque eu estava cheio de escoriações. Eu lembro de ter acordado na manhã seguinte com o lençol todo grudado no meu corpo e como foi doloroso tirar o tecido que tinha grudado. Eu lembro de muitas coisas, só que não dói. Quando eu olho para a minha mão, eu lembro. Não dói. Eu acredito que Deus ele vai atuando para que a gente comece a se curar dessas coisas, né? Bom, gostaria que você avançasse comigo até o capítulo 18 de Mateus, para a segunda parte da mensagem. E aqui nós encontramos o capítulo do perdão, né? Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Quantas vezes, irmãos? Você sabe, né? Pedro fez essa pergunta para Jesus, está aqui no verso 21, né? Pedro fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus falou assim, quer dizer, ele falou 7, a sugestão de Pedro, né? Muito generoso, Pedro. Aí Jesus fala, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, eu não faço conta quando eu vou te perdoar. Eu não fico fazendo um relatório de quantas vezes, né, você já pisou na bola e eu te perdoei. Eu não fico mensurando essas coisas. Se eu não faço isso contigo, não estabeleço um limite para te perdoar, então não faça isso com o outro. Assim como a minha graça é abundante na sua vida, que você faça desaguar essa graça, esse perdão na vida dos outros de forma ilimitada também, né? Quando Jesus faz essa conta, não é que ele estabeleceu 490 vezes como limite, ele estava dizendo exatamente isso. Olha, esquece, não faça conta, porque eu não faço com você. Então, o perdão ele também é ilimitado. Essa é outra característica do perdão. E aqui sim, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus faz com a gente. Então, perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas existe uma dinâmica do perdão. Para essa dinâmica eu gostaria de chamar a sua atenção. Ela aparece no verso 15. Diz assim, ó, Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Se ele te ouvir, ganhaste o quê? O teu irmão. Ok, até aqui. Essa seção do verso 15 até o verso 17 é uma seção que nós usamos como igreja quando temos que lidar com a questão de disciplina eclesiástica. Você sabe que a disciplina eclesiástica é uma recomendação bíblica, existem exemplos tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, de que, diante da ação errada, da postura errada de um membro do povo de Deus ou da igreja, a igreja precisa se posicionar a respeito para dizer que aquele comportamento não é adequado. E sempre com o intuito de proteger a pessoa, fortalecê-la para que ela possa corrigir aquele aspecto e voltar de uma maneira mais sólida ao convívio da igreja, à participação nos serviços da igreja e atuar como um membro do corpo de Cristo, né? Então nós usamos essa regra para esse tipo de abordagem. Lógico que nós podemos usar esses princípios aqui quando existe, por exemplo, uma pessoa, ela cometeu um pecado escandaloso, trouxe opróbrio e aquilo foi testemunhado por alguém. Então, o conselho antes dessa pessoa que testemunhou procurar outros para falar, que essa pessoa procure aquela pessoa em questão e converse com ela, e aconselhe e procure, né, fazê-la repensar e reconsiderar suas atitudes. Agora,
O que o texto parece sugerir não é isso, no sentido de uma pessoa que cometeu um erro e foi testemunhado esse erro por alguém. Mas parece ser uma relação pessoal. Você percebe, diz assim, olha, se o teu irmão pecou contra você, se o teu irmão magoou você, se o teu irmão cometeu algum pecado contra você, ele ofendeu você. Então, o que você deve fazer? Esperar ele vir, se retratar, se recolher, né, diante da mágoa, e na próxima ocasião ficar observando o que aquela pessoa vai fazer, para quem sabe, né, você estender o perdão. Não. A Bíblia diz assim, se ele pecou contra você, você deve a ele. E aqui já começa o problema, começa a dificuldade, porque isso é antinatural. Se você foi ofendido por alguém, normalmente você vai se recolher para se proteger, né? Proteger suas emoções, vai ficar sua. Normalmente é isso que a gente faz. E aquela pessoa que ofendeu, quando aparece, a gente começa a avaliar assim, será que ela vai se arrepender? Será que ela vai se desculpar? Se foi uma situação que outros presenciaram, será que ela vai resolver essa situação com as pessoas? E se essa pessoa que ofendeu tomar essa iniciativa, então normalmente a gente aceita o perdão, pelo menos a gente entende que deveria aceitar o perdão. Em outras situações, talvez alguém tenha dificuldade de fazer isso. O que Jesus está dizendo aqui, ei, você precisa ir atrás dele. Não tem que esperar. Se a pessoa ofendeu, você precisa ir na direção dessa pessoa para resolver o problema. Se não resolver, leva mais 2 ou 3. Se não resolver, leva para a comissão da igreja. Se não resolveu, não tem o que fazer, a pessoa já fez a decisão dela. Então você pode deixá-la seguir o seu caminho. Mas esse é o pedido de Deus. Eu te pergunto, o que Jesus fez na sua vida quando esteve aqui conosco? Ele agiu dessa forma? Ele seguiu essa recomendação, sim ou não? Eu te pergunto, Jesus ele foi magoado? Jesus ele foi ofendido? Ele foi traído? Você já leu uma vez na Bíblia alguém chegando para Jesus pedindo desculpa para Jesus? Oh, Jesus, foi mal, desculpa, foi mal. Pedro, né? Pedro, Senhor e tal. Mesmo quando Pedro nega Cristo e se encontra depois da ressurreição na beira do mar, quando Pedro e Jesus conversam e Jesus pergunta se Pedro amava, a gente não encontra ali Pedro, né, dizendo assim, Senhor, olha, desculpa, eu não queria ter feito aquilo. Ninguém pede desculpa a Jesus. E ele deixou de perdoar? Não. Ele perdoa todas as pessoas, indistintamente. Inclusive na cruz, Jesus ele diz assim, Pai, perdoe-os, porque não sabe, eles não têm noção, eles não têm ideia. Aí você pode falar assim, mas pastor, aí é Jesus, né? Jesus é outro nível, né? Se a gente colocar assim para se comparar com Jesus, a gente ainda está um pouquinho atrás, quer dizer, pouquinho não, muito. Aí a Bíblia, só para quebrar esse argumento nosso, logo na sequência ali no livro de Atos, aparece ali um camarada chamado Estevão, lembra dele? Escolhido como diácono da igreja, primeiro mártir cristão. E no momento que ele prega e defende a pessoa de Jesus para as autoridades religiosas e romanas, naquele contexto ali, eles decidem apedrejar Estevão. E antes de adormecer, antes de morrer, Estevão tem uma visão de Cristo no santuário celestial. E ele glorifica a Deus diante daquela visão. E aí ele diz assim, ele quase que repete as palavras de Cristo na cruz, ele fala assim, Senhor, recebe o meu espírito, né? Jesus falou isso, Pai, recebe o meu espírito. E outra parte, ele fala assim, não lhes impute esse pecado, não perdoa o pecado deles, eles não têm noção do que estão fazendo. Então Estevão, um homem como nós, ser humano como nós, sujeito às mesmas inclinações, assim, né, como Elias e outros, né, a Bíblia menciona, ele teve essa capacidade. Por quê? Porque Estevão estava muito perto de Deus. Estevão era amigo de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Só perdoa, gente, nessa dimensão, quem está perto de Deus. Quem tem noção da graça de Deus na sua vida. Quem tem uma leitura clara de si mesmo e sabe que não é melhor que o outro. Todos nós somos pecadores. E assim, a intimidade com Deus, inclusive, gera essa percepção, porque Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. Imagina, se Paulo era o maior dos pecadores, quem somos nós?
Por que ele declarou isso? Lógico, ele tinha um passado estranho, né? Ele havia perseguido cristãos, isso nunca o abandonou. Ele quase que nunca se perdoou por isso, ele se entristecia ao olhar o passado. Mas ele também dizia isso porque ele estava tão perto de Deus que ele sabia quem ele era. Você vê desabafos de Paulo na Bíblia, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que sinceridade! De onde brota isso? Dessa intimidade com Deus. Quem consegue dar esse tipo de passo? Quem está perto de Deus. Porque perdoar não é humano, perdoar é divino. E quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo aquilo que Jesus faz por nós todo dia. Nós estamos sendo mais parecidos com Ele. Repito, eu entendo que não é fácil, mas é um caminho que nós precisamos dar. Porque o perdão liberta. O perdão, ele faz as nuvens se dissiparem, faz o sol aquecer novamente a vida da gente. No ano de 2006, segundo semestre de 2006, eu estava no penúltimo ano da faculdade. E eu lembro que por um motivo que eu não vou detalhar aqui para ganhar tempo, eu tinha chegado muito atrasado naquela ocasião para o início das aulas. Eu já tinha perdido muitas aulas. Ainda não havia perdido matérias, né? Classes por conta das ausências, mas quando eu cheguei para o primeiro dia de aula, eu não poderia faltar mais nenhuma aula até o final do semestre, até o final do ano, sob pena de perder aquela matéria por ausência, né? E como eu estava no penúltimo semestre, aquilo seria uma tragédia para mim, porque eu não teria chance de me recuperar mais adiante, caso eu perdesse alguma matéria. Então eu teria aquele semestre, teria o outro, e se eu perdesse alguma matéria naquele semestre em questão, no segundo semestre de 2007 eu teria que voltar para fazer somente aquela matéria que era oferecida só no segundo semestre. Então eu não podia perder, né? Eu tinha planos de casamento, eu tinha planos de trabalho, de chamado, sonhos, né, na verdade, e eu não podia correr esse risco. Por isso, durante todo aquele semestre eu seguia a risca, tudo certinho, tudo certinho. E eu recordo, irmãos, que quando chegou na semana de exames, eu esqueci uma coisa muito importante. O Dr. Rodrigo Silva, inclusive, está fazendo sermões na Novo Tempo todos os dias nessa semana, não sei se ainda tem hoje, mas ontem eu estava assistindo por volta das 10 horas, né, ao vivo, na Novo Tempo, ele falando, ele apresenta o programa Evidências e tudo, e ele era meu professor de arqueologia. E eu lembro que ele tinha remarcado 2 aulas do meio do semestre que ele havia perdido e ele tinha remarcado para a última semana de exames. Além das provas, colocou ali no horário alternativo 2 aulas. E essas aulas seriam numa quarta-feira de manhã, a partir das 7h15 da manhã, indo até por volta das 9, 8h30, 9 horas da manhã. E eu anotei aquilo, mas no meio da correria, estudando, entregando os últimos trabalhos, eu esqueci por completo daquelas 2 aulas marcadas. Ao invés de acordar às 7 da manhã ou pouco antes, acordei perto das 10, depois de estudar até tarde na noite anterior. Depois de trocar de roupa, né, tal, fui para o restaurante morrendo de fome, já não tinha tomado café da manhã, acordei tarde. Então, quando foi 11h30 da manhã, que era o horário que o almoço começava no NASP, eu estava ali e sentei, enfim, foi enchendo o restaurante. E aí, daqui a pouco chega um amigo, com quem eu também morava, né? Essas histórias sempre aparecem, né? História de quarto, de NASP, de internato, sempre tem. Eu lembro que ele chegou do meu lado com a bandeja, o prato na mão assim, colocou a bandeja do meu lado e falou assim, já era. Você esqueceu, detalhe, ele morava comigo, ele fazia teologia como eu, fazia aquela matéria como eu, sabia que eu não podia faltar aula nenhuma ao longo de todo o semestre. Principalmente aquela e ainda mais no final de tudo. Eu já tinha nota, já tinha entregue os trabalhos, já estava aprovado, não é virtualmente, mas precisava das presenças. Aí ele chega assim, você esqueceu o quê? Não vai dizer que você não lembrou. Você já viu gente assim? Que chega assim só para contar a tua desgraça e fica te observando para ver a reação? Aí eu falei assim, mas o quê? Cara, a aula do Rodrigo. Quando ele falou a aula do Rodrigo, gente, eu fiquei desesperado.
Pensa um frio, assim, que começou, foi faltando ar. Porque eu sabia que eu estava completamente enrolado. O Rodrigo era muito, assim, criterioso, muito rigoroso. Eu pensei assim, possivelmente ele vai me reprovar. Não vai caber aquele argumento de aluno, sabe? Ah, professor, foi sem querer, não vai colar. Essa ladainha ele ouve a vida inteira. Entendeu? Todo tipo de aluno não vai dar certo. Segundo, se ele for muito gentil comigo, ele vai me dar uma monografia para escrever. Porque isso já tinha acontecido com outros e com outros professores em outros momentos. Ah, vacilou? Então você vai escrever uma monografia de 50 páginas aí e me entrega em 15 dias. Aí acabou a vida do camarada, acabou férias, acabou tudo. Ou seja, eu tinha um problema na mão. E enquanto eu calculava os meus prejuízos, eu me lembrei de tudo isso que eu falei para vocês. Que ele sabia da minha situação, que ele dormia no mesmo quarto que eu, que naquela manhã ele trocou de roupa e me viu dormindo lá, pegou seu material todo bonitão e foi para a sala de aula, e quando chegou na sala de aula, o meu nome foi citado na chamada, e a falta computada. Aí eu pensei assim, cara, amigo, faz o quê na hora dessa? Dá um toque assim, mano, levanta, acorda. Ou pelo menos fala para o professor, cara, o Jairo acho que ele se perdeu, eu vou lá trazer ele aqui. Cara, amigo, entra na situação para diminuir o prejuízo, entendeu? Amigo de verdade é isso. Só que ele não fez isso. E agora me contava a história todo engraçadão para ver a minha reação. Aí eu falei tudo isso para eles, irmãos. Lógico que não com esse tom, né? Com um pouco mais de energia. E lógico, todo mundo comendo assim, né? E você sabe que o povo adora o barraco. O povo comendo e todo mundo parando assim, só ouvindo a confusão acontecer ali, ó. A fome sumiu. Deixei o prato do jeito que estava. E saí e sentei na escada de acesso do restaurante. Chateado. Me sentindo traído. Triste pelo problema da reprovação, que era iminente, e pelo fato de ele não ter me ajudado. Entendeu? Aí chega a Sabrina, senta do meu lado, tenta me acalmar. O pessoal chegando da faculdade para almoçar, aquele monte de aluno. E de repente, entre os alunos, ela visualiza o Rodrigo, o professor Rodrigo, vindo também almoçar no restaurante. Ela me cutuca assim e fala assim, Jairo, olha ele lá. Eu falo assim, mas beleza, e aí? Não, vai falar com ele. O que eu vou falar? Eu nem pensei no que falar. Não, fala com ele, você vai esperar quando falar? E aí eu concordei, assim, respirei fundo, seja lá o que Deus quiser. Respirei fundo, eu disse, professor Rodrigo, oi Jairo, tudo bem? Mais ou menos. Aí ele parou. Mas o que aconteceu? Na verdade é o que não aconteceu, né, professor? Porque o senhor deu aula agora de manhã e eu não fui, o senhor sabe? Não podia faltar. Eu estou no penúltimo semestre, cara. Eu já entreguei os trabalhos, já tirei nota contigo. Eu me dediquei naquele semestre. Acho que foi um dos semestres que eu tirei melhores notas na minha vida na faculdade. E eu falei assim, professor, só que, cara, eu esqueci. Por alguma razão eu não lembrei. Você sabe, não foi intencional. E enquanto eu tentava me justificar, e foi aumentando o tom, né? Sabe como é aluno meio esbaforido, tentando se justificar. Ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, ei, calma, relaxa. Eu perdoo você. Quando ele falou, eu perdoo você, gente, saiu uma tonelada das minhas costas. Saiu literalmente uma tonelada das minhas costas. Quando ele falou assim, ei, tá tudo certo. Gente, eu nem senti o chão dos meus pés. Eu disse, sério? Ô professor, obrigado, valeu e tal. Eu já fui saindo para falar para a Sabrina o resultado do papo. Aí ele falou assim, mas Jairo, aí eu parei. Eu disse, opa, estava bom demais. Foi comemorar cedo demais. Mano. Aí ele falou assim, do mesmo jeito que eu perdoei você, perdoei alguém. E entrou. E eu fiquei parado, olhando aquela cena. E lembrando de quem? Amigo que é amigo. Tudo bem, a gente continua amigo até hoje. Resolvemos, tá? O pessoal às vezes pergunta, não acaba a história, o pessoal, e aí pastor, como é que foi? Não, deu tudo certo no fim, né? Deu tudo certo. Não foi no mesmo dia, mas a gente conversou e deu tudo certo. Somos amigos. Gente, poucas vezes na vida eu ouvi Deus de forma tão clara falando. Deus falou assim, olha, assim como eu perdoei você, perdoe alguém. Será que é isso que Deus está falando para você hoje?
Será que você é alguém que precisa oferecer perdão para alguém? Será que eu estou falando para alguém pela internet ou aqui na igreja que precisa pegar o celular, talvez hoje à tarde, mandar mensagem para uma pessoa, depois de muito tempo? Tem uma atitude gentil, inesperada. Amontoar brasa, qualquer interrogação na cabeça de alguém que sabe que não merece. Se você é esse alguém, aceite o convite de Deus nessa manhã. Pedro, não faça conta. Se o teu irmão pecou contra ti, vá você a ele. Quantas vezes devo perdoar? Não interessa. Não perca de vista quem você é e quem eu sou. Não diminua o efeito da graça que eu te ofereço todos os dias. Se você tem essa consciência, você vai distribuir essa graça para as pessoas. É difícil, Senhor, está doendo. Foi uma agressão muito grave. Deus, Ele pode ajudar a curar isso, a cicatrizar isso. Para que, embora nós nos lembremos do que aconteceu, não doa mais. Não doa mais. E que as nossas relações, elas possam se estreitar, elas possam amadurecer pela ação da graça de Deus em nossa vida. Como igreja, queridos, nós precisamos exercer isso. Nós somos o corpo de Cristo, conectados à cabeça que é Jesus. A oração que Jesus fez em João 17, por volta ali do verso 19, verso 20, foi: Pai, a minha vontade é que eles sejam um. Que eles sejam um, que eles estejam unidos, assim como eu sou contigo, que eles sejam uns com os outros e conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja dividida não é capaz de anunciar a volta de Jesus. Uma igreja dividida, ela jamais vai receber a plenitude do Espírito Santo no seu meio. Eu não estou falando isso somente para a nossa comunidade aqui, Joaneta das Américas, de qualquer lugar. Eu conheço muitas realidades. Eu já vi igrejas divididas por questões muito pequenas e antigas. Essa não é a vontade de Deus para a sua igreja. O sonho de Deus é que todos nós estejamos conectados com Cristo. E se estivermos conectados com Ele, estaremos perto um do outro também. Estaremos perto um do outro. E que o perdão de Deus, possa ser real nas nossas relações familiares, de amizade e também dentro da igreja. Amém? Eu vou cantar uma canção agora que fala a respeito do perdão. E no meio dessa música, o refrão é quase que um clamor. O clamor de alguém que não se sente capaz. Por isso essa pessoa diz: Senhor, meu Deus, me ajuda. Quando uma coisa é difícil, é desafio, a gente tem que pedir a ajuda de Deus. E se o perdão é divino, então é a Ele que a gente tem que se conectar. Que Deus te abençoe. Quem me ofendeu, quem veio contra mim, feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação, dá-me eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viver leve mais uma vez. Você já
alguém que o traiu. E quem o agrediu se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá da mesma forma como me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mas vou esquecer e assim viver. Esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim, sem o Senhor não consigo amar, perdoar quando alguém me apertar. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação, da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viver leve mais uma vez. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo teu perdão abundante em nossa vida. Muito obrigado pela tua graça, por nos amares por quem tu és e não somente por quem nós somos. Querido Deus, nos ajuda a espalharmos essa graça onde nós estivermos, em nossas relações, oferecendo perdão a todas as pessoas, tomando a iniciativa em todas as circunstâncias. Que as pessoas possam enxergar o que Jesus faz com elas a partir das nossas ações. Por favor, Pai, nos ajuda para que sejamos uma igreja unida. Que a igreja que vai emergir da Covid-19 seja uma igreja mais conectada, uma igreja mais amorosa, uma igreja que está preparada para receber o batismo do Teu Espírito. A igreja que vai estar de pé por ocasião da volta de Jesus. Esse é o nosso sonho, Senhor. Nos preserva nesse grupo e nos transforma nossas atitudes, nos dá poder para sermos Jesus na vida de alguém. Abençoa, por favor, todas as famílias que nos acompanham, onde estiverem. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa o pastor David e a sua família, todos os oficiais, crianças, idosos, todos que fazem parte desse distrito. Que a tua bênção alcance todos nós de forma indistinta, Senhor, hoje. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. E o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos vocês. Que Deus abençoe.
Obrigado a todos pela presença. Deus seja louvado por você que nos acompanhou presencialmente, como também virtualmente. Pastor Jairo, a nossa gratidão. Deus seja louvado por essa reflexão, mensagem, e que nós possamos promovê-la e vivê-la a cada dia. Todos vocês estão convidados. Amanhã temos culto novamente às 7h30, domingo, e nas quartas-feiras também. E através das redes sociais pretendemos também transmitir os cultos ao vivo. Deus te abençoe, te guarde, te leve em segurança e te use para abençoar a vida de alguém no dia de hoje. Feliz sábado a todos. Boa tarde, fique com Deus, tá?